Então, hoje, aqui neste espaço aberto pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, o CISECO, nós temos mais um daqueles convidados especiais nossos que estão nos ajudando a compreender esse campo da comunicação e a sua vinculação com as questões da semiótica, que é o Fernando Nobre Cavalcante, que está conosco hoje. O Fernando é uma pessoa que analisa as mídias. Ele analisa, por exemplo, esses reflexos todos, por exemplo, com relação ao WhatsApp. Eu dei uma olhada no currículo dele, ele vai falar agora para a gente sobre isso. E é muito importante, neste momento, a gente falar sobre este enlace dos suportes, né, que nos ajudam a compreender a dinâmica e também a complexidade, ou talvez até a gravidade deste momento que nós vivemos. O Fernando é professor da Universidade da Unicef e tem uma série de atividades ligadas aí à sua formação, Fernando. Ao tempo que eu te agradeço por estar presente aqui, eu gostaria que você falasse um pouco dessas suas andanças. Muito obrigado aí pela presença, né? Minha base principal que me recebe hoje é a Universidade de Campinas, né? Mas com muito orgulho essa aproximação com o CISECO, trazendo aí esse enlace, essa proximidade entre o norte e o sul do país. Eu posso hoje representar o Ceará, eu sou cearense, e minha formação a minha base na graduação foi na Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas meu mestrado foi na UFC e o doutorado em Natal, Rio Grande do Norte. Então, em estudos da mídia. Então, essa aproximação com vocês, para mim, é muito importante esse ano de 2020, que é um ano tão marcante para a gente. E para vocês que nos acompanham, acho que eu vou poder compartilhar aqui um pouco as minhas andanças. E esses eventos são muito importantes para organizar também, de alguma forma, esse nosso pensamento. O projeto que eu vou mostrar, detalhar um pouco hoje, semana passada recebeu apoio, uma verba inicial da Associação Internacional de Ciências Políticas americana, norte-americana, Yankee, como eu gosto de chamar, nos Estados Unidos, uma verba pequena, um fundo para pesquisas latinas que eles têm, mas é de um respaldo grande, porque a pesquisa não está sendo financiada, né, nessa ameaça que nós vivemos hoje, né, na educação, esse corte de verbas que já acontece há algum tempo. Não ter o financiamento público acaba carecendo bastante, e aí a gente recorre aos órgãos internacionais para isso, né? O projeto ele é muito interdisciplinar, que eu quero mostrar para vocês hoje, para nos ajudar a compreender a realidade dos grupos mediatizados, como eu costumo chamar, os grupos em especial do WhatsApp. A gente tenta observar como que se dá essa construção mediada da realidade, como diz a obra que a Unicinos recentemente traduziu, do Andreas Hepp e do Nick Coudry, a construção mediada da realidade, ou construção mediatizada, se a gente pegar o original, da realidade nos grupos de WhatsApp. Formas para democratizar a análise do que ocorre lá parece ser mais do que necessário. Atualmente, apenas a Facebook Incorporation pode analisar sua própria mídia, somente ela, juntamente com cientistas de dados, são as únicas que detêm esse monopólio de análise. Então, para a gente, pesquisador independente, que forma o nosso conhecimento através dessas redes, que o CISECO tanto nos coloca, parece ser fundamental a gente se aproximar, se unir em um trabalho interdisciplinar. Então, eu agradeço o convite. Muito obrigado. Isso. Fernando, eu fico muito curioso sobre o seu trabalho, especialmente o que você tem analisado com relação ao WhatsApp e tudo o que tem se construído, né, já utilizando um pouco essa análise da construção, né, a construção da realidade,
com essa mídia, com esse suporte, né, midiático, porque a gente tem observado que vários campos, né, especialmente o campo político, têm utilizado com esse suporte com intenções variadas. E aí que é interessante você nos falar o que você tem analisado, que conclusões você está chegando, Fernando, com relação ao uso dessas mídias tão utilizadas no Brasil, no mundo inteiro? Olha, o projeto está em fase inicial. Ele é um projeto que, na verdade, ele veio da minha tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, orientado pelo professor Michael Henk, o alemão mais nordestino que nós temos, e que culminou no abraço que nós pudemos dar no Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp, sob supervisão do professor Marcelo Busato. O projeto, como eu falei, ele está saindo do da primeira fase piloto de testes em uma linguagem computacional que vocês na semiótica devem começar a ter mais familiaridade, que é o Python, né? O Python, na verdade, é um sistema computacional parecido com uma linguagem de JavaScript ou uma linguagem de C++, que são as linguagens que acabam se colocando nos aplicativos, nos websites que a gente se depara todos os dias, mais instrumentalizado, formado por pacotes. Então, a grande inovação do Python é poder trabalhar com pacotes independentes em um sistema de open source, né? Um sistema que, na verdade, pode ser compartilhado sem direitos autorais prévios por uma rede de pessoas que aprimoram aquele sistema, né? E esses pacotes computacionais, na verdade, eles já existem. Então, se a gente for, por exemplo, trabalhar com os pacotes, que é o que eu estou começando a investigar agora, com os pacotes de linguagem natural, processamento de linguagem natural, eles têm determinadas funcionalidades. Então, cada grupo de pesquisador ou cada grupo de rede de investigador específico, quer seja privado, quer seja público, pode explorar o que alguém fez de termos de pacote. Então, hoje nós temos alguns pacotes do chamado da Natural Language Processing, né, a linguagem do processamento natural, que já fazem alguns trabalhos que nos ajudam a fazer um processo de mineração de um bloco textual em arquivo TXT. O que é o WhatsApp? Na verdade, é um conjunto de textos organizados em um arquivo TXT disponibilizado pela própria mídia, no caso, o Facebook Inc. Então, para a gente analisar uma conversa de WhatsApp, a gente sai da interface e recebe um arquivo de texto, um arquivo textual que pode ser explorado e melhorado. Ele vem, só para a gente entender, ele vem tipo um blocão. Isso, é como um bloco de notas organizado por basicamente 3 colunas. A primeira coluna é a questão de hora, a segunda coluna é a questão de dados de contato, basicamente DDD bruto dos telefones, mais o número de telefone, e a terceira coluna, que é a mensagem. E nesse processamento, hoje, o Python, que é essa linguagem computacional, ela fornece já alguns instrumentos para a gente analisar esse tipo de material, trabalhando com o que se chama de processamento de linguagem natural. Então, eu quero saber quais são os telefones com maior frequência, por exemplo, quais são os números que têm uma maior frequência em um grupo de WhatsApp específico. Hoje eu consigo ter pacotes computacionais feitos de forma independente por pessoas em vários lugares do mundo que desenvolvem isso para diferentes fins. Então, o que a gente está tentando fazer, se aproximando das ciências da computação, se aproximando da linguística aplicada, né? A gente que eu falo é a gente dos estudos da mídia,
O meu doutorado ele não foi em comunicação, ele foi em estudos da mídia, e eu acredito que essa formação desses programas de pós-graduação em linguística, em estudos da mídia, ele nos coloca essa evidência de estudar a mídia no sentido ferramental, no sentido do que se chama da datatização desses próprios dispositivos em si, não necessariamente o conteúdo, e tem sido um trabalho muito enriquecido aí, se a gente pegar desde o Eliseu Veron, né, até os nossos célebres mestres da Unicino que temos hoje, até o que a gente vem chamando de processamento de linguagem natural. Então, querendo ou não, instrumentalizar uma visão sobre o suporte o qual aquela mídia vem, para além do conteúdo, é fundamental. Entender a interação não apenas sobre o aspecto semiótico, sobre um aspecto de conteúdo, mas para além disso, do formato da interação em si, é o nosso chamado, aproximar essas duas áreas, ciências da computação, que tem uma visão muito mais quantitativa do processo, para a gente, das ciências da comunicação, e como eu dizia, dos estudos da mídia, que é um esforço muito grande que eu vejo da Unicinos, de trazer essas redes, né, do Media Studies, de estudar o dispositivo em si, o pioneirismo da Unicinos de ter um foco à mediação e à mediatização, a gente consegue ter aí uma amplitude sobre esses dois campos específicos. E o nosso chamado é isso, na verdade, fazendo um diálogo maior com as pessoas, com os programadores que lidam com esses pacotes computacionais no Python para fins menos duros, eu diria, né? Um parênteses aqui, no início do processo desse ano, o processo do projeto começou esse ano, o parceiro que eu trabalho, da área da engenharia, ele falou, não, a gente aqui vai classificar essa mensagem se ela é boa, se ela é neutra ou se é ruim. A gente consegue classificar isso. Aí, como é que você consegue classificar isso? Não, já tem um pacote no Python que faz isso baseado no não, na quantidade de não. Então, quanto mais não tem uma mensagem, aquela mensagem é ruim. Aí eu, porra, isso não tem nada a ver, cara. Isso daí depende muito. Então, veja que a gente fica pensando muito que o mundo dos dados, né, é um mundo mais exato, é um mundo mais real, porque tem número. Mas isso é uma grande abstração. Então, a matemática é uma grande abstração, de modo geral. E esse pensamento de abstração que é tão inerente nas ciências humanas e ciências sociais, se a gente for ver, é muito próximo do que acontece nas teorias matemáticas, né? Se a gente for tentar explicar um axioma, não é nada mais do que uma abstração pura de alguém. E esse processo de aproximar esses dois mundos de abstração é o chamado do nosso projeto. Então, a gente não quer analisar uma mensagem pela quantidade de nãos, dizendo que aquela mensagem é ruim porque tem não, muito não. Não, como é que a gente das ciências humanas, como é que a gente das ciências sociais pode contribuir no sentido de, olha, aquele conjunto de mensagens, ele pode ser avaliado por essas categorias. Talvez ela não seja tão limitante do que dizer que não é igual a ruim. Isso não tem sentido algum para mim. Né? Então, essa questão, Fernando, seria aquela de conseguir entender o que é o ferramental que nós precisamos da área da comunicação para entender os processos dinâmicos, né? E separá-los, porque se pensando bem do início da comunicação, ela é uma comunicação muito voltada para o instrumental. Todos os teóricos da comunicação lá do início nos Estados Unidos eram basicamente fechados nas questões muito numerológicas, né? E Sim. Com o tempo, né, quer dizer, nós fomos nos desprendendo até certo ponto, não é? Porque nós carregamos essa questão positivista do estudo da comunicação por muito tempo. Hoje, diante desse volume, né, de informações que precisam ser processadas para a gente entender o que está acontecendo no mundo, nós precisamos utilizar esse ferramental desse ponto de vista. Eu lembro que o Veron, lá em Japaratinga, uma vez ele disse assim,
deixem isso por conta dos engenheiros, quando ele falava É. do estudo da comunicação. Isso não é questão nossa, deixe isso para os engenheiros. Então, me parece que essa clivagem que você faz no seu estudo é justamente essa, né, de conseguir entender até que ponto você utiliza esse ferramental, mas para entender os processos sociológicos, inclusive dinâmicos, comunicacionais, semióticos, que é o que você... Eu gostaria de, só, Fernando, fazer um pequeno corte para te ouvir um pouquinho da sua tese. Eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente, ver o que a gente depreende dali, né? Uma tese é sempre algo inacabado, né? A gente descobre que precisa conhecer quando a gente termina, eu boto o ponto final quando defende, ó, deveria ter feito assim. Mas o que a sua tese nos mostra, assim, nesses encaminhamentos, Fernando? Eu acho que a minha tese, ela começou, né? Eu acho, inclusive para quem está pegando esse vídeo agora, ou eventualmente lendo o nosso material, eu acho que ela começa com um ponto de vista e termina numa coisa completamente distinta, né? Então, eu tinha uma ideia, de alguma forma, de tentar estudar os grupos, né? Como é que, de alguma forma, os grupos especificamente de empreendedores, eles se motivavam dentro das suas ideias dessa coisa horrível que da literatura do sucesso, né? Dessa literatura das chamadas startups. A minha dissertação, antes, respondendo de forma mais precisa a sua pergunta, de mestrado, na verdade, ela foi em sociologia, fazendo um mapeamento do que seria esse movimento das startups. Então, isso em 2013, logo quando começava a onda de empreenda você mesmo, né? Um pouquinho depois da gente começar a ter aquela institucionalização do MEI, do microempreendedor individual. Então, foi o primeiro programa de startups, de apoio a startups, que ainda o governo federal estava investindo, e me incomodava muito essa visão muito aflorada, que se partia, na verdade, partia de um ponto específico, partia do Vale do Silício, especificamente com uma metodologia doutrinadora do que é o empreender. E aquilo me despertou uma atenção para depois adentrar a esfera dos grupos. Espera aí, como é que esses grupos... Então, depois que a gente pôde explicar sociologicamente que o movimento das startups na verdade, o grande reaquecimento do nosso sistema capitalista, né? O que, metaforicamente, eu acabo comparando com os cactos, né? Que tem aquelas flores mais belas do mundo. Inclusive, sejam muito bem-vindos ao meu jardim aqui em casa. Até o perigo que aconteceu anteontem com o meu pé, de me furar num desses espinhos, e está aqui o espinho no pé, não sei se eu vou para o hospital ou não, porque ele não sai, e fere, e dói. E isso nos incomoda bastante, ou seja, essa flor linda, esse encanto do empreenda, construa sua empresa, mude de vida, enriqueça, tem uma certa dor e uma certa desilusão quando você percebe que você é mais um desempregado naquele mar de desempregados que estavam lutando por uma melhoria de vida da hora para o dia, de forma especulativa. A lógica da startup é a lógica do arranque, é a lógica da especulação pura. Eu quis entender isso de um ponto de vista de grupo na tese do doutorado e conseguimos estudar uma política diplomática yankee, que desenvolvia as startups aqui no Brasil e na América Latina, especificamente na América Latina. Conseguimos entrar nessa esfera. Só que eu não quis estudá-la sob um ponto de vista institucionalizante do discurso da política. Inclusive, o livro de que vocês lançaram, A Mediatização da Política, tem um dos autores, que eu esqueci o nome dele, mas, salvo engano, ele era francês. Foi um dos encontros de 2010, mais ou menos, que vocês compilaram esse livro, A Mediatização da Política, que falava da mediatização dos corpos, da postura do presidente. Para mim, foi muito importante aquele livro, numa época que eu estava construindo a tese, porque, de alguma forma, eu
podia analisar a política sob um ponto de vista institucionalizante, que era uma política trazida pelo Barack Obama, na verdade, de trazer as startups para a América Latina, uma política do Departamento de Estado norte-americano. E logo no primeiro ano, foi lançado no último ano do Barack Obama. A política foi continuada pelo governo do Trump, né? E de forma inusitada, eu disse, gente, a política continuou, eu tinha certeza que era uma política eleitoral, democrática, mas ela foi continuada por uma política republicana. Para você ver como a institucionalidade nos Estados Unidos, de alguma forma, acontece de maneira distinta em termos de política. A institucionalidade das políticas acontece de uma forma contínua. Há um interesse muito maior do que o interesse partidário, que é o interesse do sistema em si, sobre aquele aspecto. E eu pude adentrar na política desenvolvida pelo Departamento de Estado norte-americano, não estudando o viés discursivo deles, mas sim a realidade dos grupos. Foi estando em meio a esses grupos de WhatsApp que eu entendi como que eu vou poder estudar um grupo de WhatsApp. E essa foi a grande pergunta da tese, de modo geral. Foi quando eu decidi fazer um diário. Aquele, né? O cara que não é um matemático, ele vai fazer um diário, óbvio, é muito óbvio, né? É um diário que culminou em quase 300 páginas. Eu instalei o que eu chamo de diário de mídia. Eu instalei um Google Docs e a todos os dias eu tinha uma rotina, uma ritualidade de pesquisador de mergulho de campo. Então, eu saía da academia às 10 da manhã e terminava a aula, dava aula às 7h30, logo depois entrava na academia, terminava a academia, comia 2 ovos, fumava um cigarro, tomava café e fazia o diário. Esse era o meu ritual durante um ano, bem dizer. E nessa ordem, né? E nessa ordem. Nessa ordem, nessa ordem. Depois eu parei de fumar, eu fiquei mais... Depois eu fiquei mais saudável, eu entrei mais na era fitness, né? Mas culminou em muitas páginas e teve um determinado momento que eu cheguei no meu orientador e falei, tá aqui a minha tese. Aí ele fez uma pergunta assim, quantas vezes você viu algum trabalho, algum diário do Levi-Strauss? Eu falei, nunca vi nenhum diário do Levi-Strauss. Pois é, então isso não é uma tese. Cadê a tese? E aí eu fui atrás dessa tese. É uma crise, grupos, não é, na Fernando? sistemática, né? Na sistemática e pude, então, me associar a um amigo de colégio, que sempre foi muito bom em matemática, e já estava me despertando por esse interesse. Fernando, vamos, acorda, sai disso daí, porque você tem que ter uma visão um pouco mais analítica sobre as coisas. Não como é que você vai analisar 100 mil mensagens qualitativamente? Aí eu não faço a menor ideia. Aí, não, vamos tentar encontrar categorias analíticas, matemáticas, para a gente poder encontrar. E eu falei, João Paulo, é o que eu preciso, né? O João Paulo, na verdade, além de amigo, ele é também meu parceiro no laboratório de opinião pública que nós temos aqui em Fortaleza, chamado Ernest Mannheim, Laboratório de Opinião Pública. Eu estou na Unicamp, no entanto, faço os meus trabalhos de pós-doc de forma remota, por conta dessa pandemia, de modo geral. E no nosso laboratório, em homenagem ao pioneiro dos estudos de opinião pública, o Ernest Mannheim, primo do Klaus Mannheim, tema de um outro debate nosso, que é o que, na verdade, me aproxima da Universidade de Bremen hoje. Eu pude digitalizar todo o seu acervo na Universidade de Kansas, e é o trabalho que eu vou fazer na Alemanha, né, em novembro, estudar um pouco como é que se dá essa opinião pública emergente de grupos, né, desses pequenos grupos que a gente vê, porque a opinião pública tem sido muito traduzida por um viés quantitativo, né? Sim, por positivista. Um viés totalmente positivista. Fernando, deixa a gente entender. Nós estamos falando da sua tese, você faz essa passagem para a questão da opinião pública, e eu queria que você fizesse uma ligação de como a sua tese, que foi estudar grupos, o seu aprendizado foi essas análises de categorias, né?
Isso. Como é que você traz isso para a opinião pública, já dando um passo para a questão bem atual e que Perfeito. se é a sua preocupação hoje, né, Fernando? Exato. Esse foi o meu último capítulo, né, na tese. Assim, essa pergunta é a pergunta que eu estou levando hoje para o pós-doc, né? Como então ocorre essa mediatização desses enquadramentos temáticos, desses frame of relevance, esses quadros relevantes para a opinião pública em si? O que é a opinião pública nesse sentido, né? E a opinião pública, na verdade, fazendo a resposta da primeira pergunta que você me fez, que eu não te respondi, qual é o meu principal achado hoje? Isso. O meu principal achado é que, na verdade, há uma interação clara e evidente de não humanos dentro de grupos de WhatsApp. Especificamente, no início desse ano, eu pude ser convidado por... Eu não sei como que eles me convidaram, eu sinceramente não sei. Eu só sei que eu fui convidado por vários perfis a entrar em determinados grupos. E pude entrar. Esses perfis não existiam, esses perfis não eram humanos. Então, essas mensagens de convites que eu recebi para entrar nesses grupos não eram pessoas, porque tentei ligar algumas vezes e o telefone não funcionava. E o padrão de resposta, o padrão de interação era um padrão completamente sem nexo e sem sentido algum. E aí eu pude entrar em alguns grupos, é o que eu chamo, o que chamamos de grupos de extrema direita, né? Especificamente em São Paulo. E antes do período da pandemia, essa imersão eu pude arrastar até agora, até hoje, e tenho esse compromisso de observar como que essas opiniões, de alguma forma, opinião no sentido dessas crenças, de um grupo com 100, 150 pessoas, ela pode se alastrar formando aí um critério decisivo eleitoral, como ocorreu no Brasil. E tentar identificar esse padrão de interação é a grande missão do projeto que nós temos hoje, né? Existe um determinado padrão de interação que ocorre nesses grupos de extrema-direita, e esse padrão, eu vou te ser muito sincero, tá? Ele é muito próximo de um padrão de grupos de extrema esquerda. Você diria que a lógica é a mesma ou é muito próxima, é muito parecida? Você tem uma certa lógica, você vê uma coisa aí? Se a gente for fazer uma análise gráfica, a gente vai pensar que a gente está analisando o mesmo grupo. Então, se a gente for fazer uma análise gráfica, e por isso que é importante a gente se aproximar das ciências da computação nesse sentido, porque sob um ponto de vista gráfico apenas, eu vou perceber incidências de ordens interacionais mais ou menos assim. Link, 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 imagem. Imagem, link, link, link. Esse padrão de interação, ele é um padrão muito próximo dos grupos de extrema esquerda. E aí, obviamente, eu não tenho lastro para analisar grupos de forma como o Facebook faz, que o Facebook faz isso. O Facebook que analisa os grupos, não sou eu. Mas, de alguma forma, se a gente percebe que nessa minha experiência, que é uma experiência etnográfica, é uma experiência etnográfica que ocorre na mídia, ela, de alguma forma, pode trazer um recorte de realidade, isso talvez seja acrescentado com a rede que outros pesquisadores têm interesse em fazer. Daí a sistemática de um dispositivo que analise e que ajude, não é que analise, mas que identifique frames relevantes. Então, o que é que o QualiChat, que é o projeto que foi batizado como QualiChat,
foi batizado pela Stephanie Averbeck-Litz, da Universidade de Bremen. Ela nos ajudou a encontrar esse nome, e ele enfatiza desde o início, quali-chat, não é quanti-chat, é quali-chat. Ele quer entender frames qualitativos. Eu quero, dentro de 100 mil mensagens, observar quais são as relevâncias, as latências de relevâncias, para eu, pesquisador, poder analisar aquele conteúdo e fazer uma análise, sim, semiótica sobre aquilo. Então, é importante que a gente se associe em redes nesse sentido para entender essa realidade da opinião pública que ocorre em grupos de extrema-direita, e aí sim observar distinções de grupos de extrema-esquerda. Isso quem falou que não há muita distinção foi o Ernest Mannheim, em 1933, antecipando as ideias do Habermas sobre a opinião pública. Aliás, há uma grande evidência que Habermas leu Ernest Mannheim e não deu crédito devido a uma fofoca acadêmica, mas essa fofoca acadêmica que será debatida em um momento oportuno, de fato me coloca que há uma grande, como o Mannheim falava, que há uma possibilidade daquele grupo de extrema-direita se converter para um grupo de extrema-esquerda e um grupo de extrema-esquerda, de ideias de esquerda, se converter para ideias de direita, de forma bem simples. Então, não é muito diferente. Isso quem falava era Ernest Mannheim, em Agora, 1933. Fernanda, aí cabe uma provocação para você aí. Pois não. Seguinte, para os tempos, para os signos da atualidade, a gente pode dizer que o comportamento desta opinião pública, digamos, volátil, que é o que é o conjunto da população que acaba decidindo as eleições, sim, por essa análise que você está fazendo, que corre, né, que ele anda da direita para a esquerda, ou talvez nem analisando por esse ponto de vista, mas por outras variáveis, talvez que a gente possa analisar num outro momento, que são sociológicas, mas isso justificaria por que existe essa opinião pública tão volátil, né? Porque a opinião pública, na verdade, ela é constituída por tendências, né? Quando ela se consolida, ela não é mais a opinião pública, né? É um conjunto determinado de pessoas que pensam de uma determinada forma. A opinião pública, ela tem é uma das características da opinião pública, justamente essa volatilidade. Ela está. Sim. Ela nunca é. Ela está sendo. Sim. Sim. Então, você colocaria nessa conta das suas análises esse fenômeno das pessoas passarem de um ponto que nós podemos dizer que ideologicamente tem um posicionamento muito forte para outro completamente o oposto? Claro. E mais do que isso, eu colocaria um ponto de vista ético, a utilização de técnicas para intensificar esse câmbio. Então, a utilização ou não de técnicas que eu possa fazer uma suposta conversão, não por deter o poder sobre um grupo, mas por influenciar as ideias e vínculos que aquele grupo já tem, emocionalmente, especificamente emocionalmente, eu me deparo então com uma questão ética. Utilizar ou não bots, robôs, para sensibilizar ou não um grupo de eleitores é uma questão ética que deve ser debatida e posicionada como sendo utilizada por grupos de extrema direita apenas. Então, ou pelo menos apenas, ninguém sabe como é que serão essas eleições de 2020. Então, nós não sabemos como será a utilização dessas ferramentas pelo Partido dos Trabalhadores, nós não sabemos. Nós não podemos dizer que isso é uma coisa utilizada só por grupos de extrema direita. Isso seria uma falsidade. Mas, de fato, até agora, até esse presente momento, quem primeiro se utilizou foram esses grupos, né? E essa instrumentalização dessas tecnologias não é ficção. É
padrão. Você consegue visualizar graficamente isso. Então, não é a opinião do Fernando, que é um cara de esquerda, que acha isso. Não é isso. Na verdade, você vai ver que naquele grupo especificamente, a quantidade de caracteres de texto não tem sentido algum. Pronto. Então, aquela quantidade de caracteres de texto que não tem sentido algum foi um bot que fez. Por enquanto os bots ainda estão burros. Por enquanto, a gente pode observar isso. Fernando, você vê alguém mais, por exemplo, nós temos aí uma certa similaridade nesse momento entre as eleições, entre o comportamento, o comportamento americano, né, e as análises que saem de lá, e o comportamento brasileiro. Então, outros pesquisadores, mundo afora, estão nesse foco, estão estudando, Fernando, essa perspectiva. Como é que está essa questão desses estudos fora do Brasil, né? Tá escutando esse barulho? Deve ser, não sei que horas são agora, mas esse horário sempre essa moto passa aqui em casa. Sempre é esse horário. Isso é um padrão. Então, aquele sujeito, tematicamente, ele está fazendo alguma coisa nesse horário, o qual possa impostar a velocidade da sua moto. Existe um padrão de utilização de bots em grupos de WhatsApp que tem sido debatido aqui no Brasil de forma muito, eu creio que ainda tímida pelos pesquisadores, né? E percebo, por incrível que pareça, percebo uma grande consolidação de fundos de pesquisa das próprias empresas detentoras desses meios em termos de uma comparativa internacional. Então, é um movimento recente, né, Fernando? É um movimento recente. O WhatsApp ele tem um fundo específico para o que ele chama... Análises. E o que ficou agora popularmente conhecido como desinformação, né? Então, de combate à desinformação. Então, existe uma grande rede de pesquisadores, e aí eu vejo isso ocorrer muito, ainda privilegiando um lado extremamente europeu. Eu não vejo esses fundos sendo investidos aqui ainda na América Latina, não vejo, mas vejo que há uma priorização disso, em especial se a gente for ver Reino Unido, Alemanha, há uma priorização desses fundos, porque talvez haja uma maior, e aí não é porque é uma campanha anti-ciência da América Latina, eu acho que é porque há um maior argumento desses cientistas de tentar unir essas ideias quali e quantitativas. Então, eles têm um diálogo maior com esses fundos, né? Partindo do princípio que existe aí uma necessidade deles entenderem relatórios, né? Então, quem está aprovando um financiamento de uma pesquisa sobre desinformação e fake news do próprio WhatsApp quer ver número, não quer ver outra coisa, ele não quer ver outra coisa. Agora, claramente, quem dominar essa visão, eu vejo muito uma utilização ainda numa suposta opinião pública quantitativa. Então, vi algumas pesquisas ganhando essas bolsas, li os relatórios, e são relatórios extremamente quantitativos, feitos por uma amostra considerável, uma amostra, inclusive, que contempla Brasil, Argentina, Bolívia, enfim, de alguma forma, contempla a América Latina como o corpus, né, analítico, a corpórea analítica, mas de fato existe esse movimento mais concentrado por visões quantitativas. O que eu vejo é alguns esforços, como, por exemplo, o Zenk, que vocês todos aí na Unicinos devem conhecer bem,
que é o Centro de Estudos da Mídia da Universidade de Bremen, nesse esforço de conciliar ideias quantitativas e ideias qualitativas. Mas há uma priorização, sem dúvida, desses fundos de investimento voltados para as ideias quantitativas, ou seja, a opinião pública, ela é número Ibope, Kantar, Ibope não, Kantar Ibope, porque o Ibope foi comprado pelo Kantar, uma grande multinacional, e cada vez mais é isso, tem se concentrado nesses monopólios de pesquisa, né, mundo afora, que é prioritariamente quantitativo, mas existe um movimento de interseção. Não sei se é possível isso, não sei se é possível um cientista da computação compreender o que eu estou falando, ou eu compreender o que aquele cientista está falando, mas eu acho que esse diálogo já está havendo. Uhum. Isso é interessante, essa posição sua, porque me parece que é uma necessidade, porque você não tem... É aquela coisa do estruturalismo, né, Fernando? Você tem que partir das quantidades para chegar nas qualidades, né? Então, me parece que é inescapável, nesse mundo caótico que nós vivemos, você colocar uma certa ordem, porque senão vira, né, você não consegue realmente estudar. Mas, Fernanda, a gente está avançando no nosso tempo aqui. Eu queria explorar você nas suas opiniões, diante desse estudo que você faz, com relação a um exercício de futurologia, né? Você acha que essas mídias, o WhatsApp e as demais mídias aí, que são muito utilizadas pelos grupos de direita e também de esquerda, como você mesmo falou, nas próximas eleições, o que você vê que está sendo preparado, já que existe, te coloco mais um ingrediente aí, toda essa busca por neutralizar essas forças? Até que ponto você acha que isso realmente é um esforço que vai conseguir ter alguma influência, quer dizer, cortar um pouco as fake, né? Ou você acha que nas próximas eleições vai ser o principal detonador da opinião pública as plataformas arranjadas da forma que estão? Eu acho que, eu peço desculpas, essa luz aqui, ela falhou, mas eu vejo que o foco nos arranjos de grupo, eu acho que é a grande aposta dos monopólios privados, né? O Facebook, ele foi muito, no meu ponto de vista, demorou muito para dar qualquer tipo de resposta nesse aspecto. Quando eles acordaram, foi 2 anos depois dos fatos consumados, né? Então, quando eles tomam determinadas iniciativas de banir funcionalidades técnicas, essas já são tardes. Eu acho que a utilização de cada vez mais as funcionalidades técnicas, né, como eu aponto na pesquisa que eu faço agora no pós-doc na Unicamp, é que essas funcionalidades técnicas, elas cada vez mais elas têm uma intenção, que é mimetizar a linguagem. Então, esse é o foco principal. A gente tem que partir desse ponto de vista de que nós vamos interagir cada vez mais com dispositivos que se assemelham. Essa interação face a face, que um vídeo não consegue, e que Goffman nos trouxe determinados pontos de vista, como a ritualidade, a importância da ritualidade e a importância da vulnerabilidade na construção desses quadros. Então, um quadro ele se movimenta de X para Y baseado nessas forças de vulnerabilidade, de rupturas. A qualquer momento ele pode se romper, que é o que a gente pode considerar como maquinação, ou mesmo de posicionamento do esclarecimento daquele quadro, da laminação em si. Então, analisar essa perspectiva talvez seja uma arma que nós tenhamos, um contraponto do avanço que os monopólios da comunicação colocam em relação às mimeses da linguagem por esses dispositivos, por essas funcionalidades. Então, eu creio
que as eleições agora de 2020, eu conheço o outro lado da moeda, no sentido de que eu sou da publicidade, minha formação primeira é publicidade numa escola que é conhecida como uma escola técnica, né? Uma escola bem técnica em si. E eu percebo que, escutando alguns colegas que são marqueteiros políticos, como eles se definem, eles não sabem o que estão fazendo, aqui no Brasil, pelo menos. Né? Então, assim, a verdade é que eles não... Assim, vai ser tímido isso ainda aqui no Brasil, sabe? Claro que você vai encontrar grupos que vão financiar consultorias estrangeiras, que conseguem ter uma análise de dado mais esmiuçada, um cruzamento de dados mais esmiuçado. Aqueles candidatos, como já houve no passado, têm uma tendência a entender as emoções, o lado que eu defendo uma ideia. Então, na verdade, a sensibilidade de defender determinadas ideias é a opinião pública. Isso que é opinião pública. Opinião pública é entender essa veia, esse pulso latente que tem determinados grupos, que é um reflexo majoritário, né? Majoritário. Então, nesse sentido, eu creio que haverá, sim, uma prioridade para os partidos que inovarem nesse sentido. Eu fico vendo alguns grupos, eu tenho estado em alguns grupos de extrema esquerda. Eu não sei se eu posso considerar PT extrema esquerda. Eu acho que PT não é extrema esquerda. Eu acho que o PT, não sei nem se... enfim, eu creio que é esquerda, mas eu fico observando que assim, ainda tem muita miopia em relação ao uso dessas técnicas, sabe? Então, não é só compartilhar links, compartilhar. Não é só isso. É saber usar o tato, a inteligente, né? É um uso cirurgia, inteligente, é um uso cirúrgico. cirúrgico. E Você diria, isso tem você sido diria, feito pela Fernando, extrema-direita. hoje não existiria o eu na vida cotidiana? Como é que fica essa existência do sujeito, né, goffmaniano, vamos dizer assim, atravessado por tudo isso que você estuda, pelas informações que hoje chegam, não chegam mais como chegavam quando Goffman, que é da primeira parte do século passado, né? Estudava, iniciava e ia para a rua com seus alunos, né? Para estudar na prática, né? Esses enquadramentos todos, né? Então, como você vê hoje, já que você não precisa nem sair de casa, você mesmo disse que faz um pacote e analisa depois de fazer a sua academia. Então, como é que você vê esse eu da vida cotidiana desse mundo que vivemos hoje, desse mundo digitalizado? Eu sou extremamente cético, eu sou um grande cético em relação à tecnologia, sabe? Assim, sempre fui. Então, por isso que, para estudar, eu passei 5 anos sem usar o WhatsApp. E eu passei a usar o WhatsApp na minha tese. Né? Então, 2 anos e meio na minha como objeto de tese, estudo. como objeto de estudo. Né? Então, assim, eu tenho mais um perfil mais à la Marcuse, de entender a tecnologia. E assim, eu vejo que esse eu cotidiano, ele está mais de difícil compreensão, ele está mais complexo nesse sentido, né? Porque ele apresenta mais elementos de vulnerabilidades. E, ao mesmo tempo, ele apresenta um mar de ritualidades que, às vezes, eu não consigo dar conta. Né? Existe aí um movimento que eu percebo, que é o movimento das empresas, de trazer as pesquisas qualitativas à luz das pesquisas quantitativas. Então, de alguma forma, há inclusive uma nova profissão que a gente deve ensinar aos nossos alunos de comunicação,
a gente professor técnico, né? Que é o chamado UX Research, que é o User Experience Research, né? Que é a experiência do usuário, a pesquisa da experiência do usuário, que tem trazido coisas que eu já faço há algum tempo, que eu pensava que ia morrer, que vem trazendo com um reaquecimento muito grande, como, por exemplo, instrumentalização de grupo focal. Então, as empresas estão apostando em técnicas de leitor de pupila, de grupo focal, de entrevista em profundidade, de etnografia, para o cruzamento com as ciências de dados. Se nós, na academia, não fizermos isso, nós nunca vamos conseguir encontrar essa realidade mais possível de ser realizada e que a gente tanto busca. Então, eles vêm trazendo determinadas questões de interação, de uma ordem qualitativa, que é necessário a gente compreender e a gente entender como eles estão dando nomes aos bois. Então, volto para aquela alusão que eu tinha falado com o meu colega de trabalho do QualiChat, né? Quanto mais não, mais negativa é a palavra. Eles estão pensando assim. E essa agência, talvez respondendo a sua pergunta de forma mais direta, eu acho que a gente tem perdido um pouco com esse incremento tecnológico. Então, há uma disputa para um outro eu, uma agência para um outro eu que não nos domina. E isso deve ser analisado de forma muito precisa. Você acha que ela nos afeta? Você falou que não nos domina, mas nos afeta de forma forte, né, Fernando? Embora eu acho, não domine, mas afeta porque é uma ferramenta muitas vezes do encantamento, né? Do como é que chama, do som da sereia, né? que eu creio que ela não nos domina hoje, mas ela nos agencia hoje. Sim, né? Perfeito. Então é nesse sentido, né, de que essas funcionalidades técnicas elas têm agenciado o nosso comportamento, né? E isso deve ser pensado de forma, inclusive trazendo determinados temas que são temas às vezes estranhos de se pensar, mas que são fundamentais, como por exemplo, qual o ponto de vista ético nesse sentido, né? Qual o ponto de vista político, de gerenciamento de político, em termos de regulamentação, do tratamento de dados que estão sendo utilizados. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, que quase não ia ser aprovada esse ano, mas parece que finalmente as coisas vão andar para que aconteça, que se inspira no padrão mais europeu, é uma resposta mínima, né? Que, infelizmente, aqui no Brasil foi incorporado por uma ala política específica, que talvez assim, esse debate mais largo seja necessário. Trazer isso do ponto de vista ético, do ponto de vista político, essa agência é fundamental. Perfeito. Fernando, estourou nosso tempo aqui. Eu te agradeço imensamente pelas tuas reflexões. Acho que as pessoas que escutarem o que você trouxe aqui vão ter várias teses a partir dali, né? Porque as coisas são a partir disso que nós estamos discutindo, né? Que você está discutindo, que a comunicação, né, todo esse corpus da comunicação precisa se empoderar do ponto de vista analítico. Muitas dessas estradas, elas não estão prontas. Talvez vivesse num tempo, né, Fernando? E eu especialmente, em que tinha muita coisa pronta, escrita. Eu lia Goffman e abria o caminho e eu enxergava o caminho de Goffman. Agora nós temos que construir esse caminho, Fernando, e você está nesse caminho. Eu acho que esse esforço que você está fazendo de compreender essas mídias a partir do volume, a partir do número, tirar a qualidade, é fantástico. Por aí, coisa é por aí. Então eu te agradeço muito. E agradeço.
o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, que vai aproveitar essas suas reflexões também para a gente continuar discutindo. Então, deixa uma mensagem para a gente aí. Claro, eu agradeço imensamente. Certamente essa presença seria mais rica em um contato face a face, né? Mas existem questões de ordem maior que precisam ser respeitadas, e aí a gente vê a tecnologia, que tantas vezes é uma ameaça para a gente, acaba sendo tão útil que isso permite a gente compartilhar ideias como essa. Eu gostaria que os pesquisadores que têm interesse nesse processo se aproximassem, que a gente possa fazer uma rede nesse sentido, né? O projeto ele tem um endereço específico, qualichat.com, qualichat.com. Temos a missão de angariar fundos para o projeto, para ele de fato ser avaliado. E só para quem está pegando a conversa agora, basicamente ele vai ser um pacote disponibilizado no Python. Então nós não fazemos análise de conteúdos em si, né? Mas nós vamos instrumentalizar bem de forma tutorial, um passo a passo metodológico para, se você tem interesse de imersão no grupo, de fato pesquisa, aprovado o comitê de ética, aprovada a sua estadia com a autorização dos participantes do grupo, pense em utilizar o Qualichat como uma abordagem com um instrumento de pesquisa. O nosso objetivo é, de alguma forma, democratizar as ferramentas metodológicas para encontrar quadros relevantes na análise tão intensa que ocorre nesses grupos, que às vezes a gente fica tão tonto, né? Tão disperso. Então, está disponível aí para todos vocês que têm interesse. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Fernando. Até a próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau, tchau.